A paz de Cristo para a tua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não. Para mais uma aula da EBD, professores, superintendentes, pastores, dirigentes, secretários, coordenadores e alunos, todos os envolvidos com o Ministério do Ensino, todos que amam a palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. É um prazer recebê-los aqui. É a primeira vez, não se inscreveu ainda no nosso canal? Inscreva-se. Isso é extremamente importante. Faça parte de mais de 6.000 pessoas que recebem o nosso material todas as semanas. Este também é um canal de perguntas e respostas. Você pode mandar as suas perguntas. Todas as minhas redes sociais estão na descrição dos vídeos, Facebook, Twitter, Instagram, tudo está aí, incluindo o WhatsApp, onde temos 2 grupos de professores da EBD do Brasil e do exterior. No WhatsApp você pode fazer perguntas por áudio, por vídeo, por escrito. Nós estamos aqui para auxiliar os irmãos e auxiliar a todos vocês que querem conhecimento da palavra de Deus e que querem resposta para algumas perguntas relacionadas a temas e a dilemas da juventude, da adolescência, sexualidade, relacionamentos, ministério, enfim. Nós estamos aqui para ajudá-los. Outra coisa importante, dê like. Cada vez que você clica no joinha, e quanto mais pessoas clicam aí nesse joinha, mais o YouTube entende que o nosso material é relevante e ele nos deixa numa melhor posição nas plataformas de pesquisa. Outra coisa, o sino de notificações, não esqueça, deixe ele ativado. 90% das pessoas assistem os nossos vídeos pelo celular. Deixe as notificações ativadas, isso é muito importante. E comentários, eu quero aqui trazer alguns comentários rápidos com vocês aqui. Com Elias Pereira, que Deus abençoe. Elias aqui de Bacuri, Maranhão. Irmã Elisane Araújo Luz, muito boa sua aula. Esse ano estou trabalhando com os adolescentes da minha igreja e você tem me ajudado. Que Deus continue te abençoando, que bom. Karen Apuc, excelente vídeo. Cristiane Cândido, aula abençoada. Ricardo Rocha, meu irmão, pai do Senhor, gosto de suas aulas. Sou professor de adolescentes, Deus continua abençoando. José Roberto Nunes, agradeço a Deus por estas videoaulas, nos auxilia bastante. E Maiara Souza, que lição. Muito bem, meus irmãos. Continue deixando aí o seu comentário e coloque ali a sua cidade, que é importante sabermos de onde você está falando. Isso é muito bacana, tem pessoas de todos os estados do Brasil nos acompanhando. Nós ficamos felizes por isso. Vamos a mais uma aula da EBD, mas antes, roda a vinheta. Meus irmãos, chegando aqui com a aula 8 na classe de juvenil. E eu vou fazer um protesto aqui, por quê? Porque nós temos numa aula, nós temos batismo do Espírito Santo, dons, fruto do Espírito, é muita coisa, não dá isso aqui numa aula jamais. O que o professor pode fazer para ajudá-lo a desenvolver um assunto tão vasto, tão rico? O professor pode levar cartazes para a sala de aula, cartazes falando sobre dons, diversidade de dons, sobre os frutos do Espírito, e preparar um outro momento para explicar mais detalhadamente esses assuntos. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28, que vai se cumprir lá em Atos capítulo 2. Na lição de hoje estudaremos a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Alguns erroneamente afirmam que o falar em línguas e os dons foram somente para os crentes da igreja primitiva. Nós não cremos assim. Os dons não cessaram, eles são dádivas que Deus concede a você com um propósito especial, sempre visando a edificação, a unidade e o fortalecimento da igreja. O batismo e os dons são para hoje. Então, nós vamos ver nessa lição que Deus concede dons com o propósito de edificar, de instruir a igreja, de equipar a sua igreja. Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Segundo a Bíblia, podemos afirmar que é uma promessa do Pai para aqueles que creem. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o batismo no Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física do falar em línguas estranhas ou línguas espirituais, não é? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo? Nos capacitar para testemunhar com ousadia a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. O batismo com o Espírito Santo, a finalidade com ele não é a gente ficar falando em línguas, ok? O falar em línguas é evidência física,
mas o propósito, ok? Então, ficar em Jerusalém, Lucas 24:49, é isso, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. Depois eles são comissionados. Então, o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 2, nós aprendemos algumas coisas relacionadas ao batismo com o Espírito Santo, que vale a pena, por isso que eu falei que é muita coisa, mas vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, mesmo propósito, mesmo pensamento, mesma oração. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, não foi um vento, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Veja, eles estavam buscando, mas não foi por mérito, mas é uma promessa para todos. Pedro depois, quando ele vai falar aqui, ó, versículo 39 de Atos 2, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o batismo com o Espírito Santo é para todos nós. Enquanto a igreja estiver na terra, haverá a possibilidade de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo se elas crerem na promessa, porque a promessa continua, a promessa ela é atual, tá certo? E aí ele vai falar aqui alguns detalhes do texto. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? Então, quem nos ensina a falar em línguas estranhas? O Espírito Santo. Não é alguém chegar e falar, fala balai, balai, glória e aleluia. Não, claro, ninguém é batizado com o Espírito Santo com a boca fechada. Você glorifica a Deus, você adora a Deus, você fala aleluia, mas é o Espírito Santo, não é uma outra pessoa que ensina. Ninguém pode ensinar a outro a falar em línguas estranhas. É o Espírito Santo que vem quando Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é comparado ao vento exatamente porque você não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, nem quando ele vem. Mas Ele vem. E quando Ele vem, você não vê, mas sente. Ok? A evidência dele, o balançar das árvores, o levantar a poeira, enfim, você sabe, o vento passou por aqui. Essa experiência é importantíssima para o discípulo, para todos os cristãos. Então, caso você não seja batizado, busque com fé e perseverança. Então, aí, ó, falando para jovens, juvenis, adolescentes, nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. A gente diz que antigamente as pessoas oravam mais, era porque o batismo do Espírito Santo era uma necessidade, era muito sensível isso. E as pessoas, quando já chegavam na igreja, as pessoas eram ensinadas a desejar duas coisas. As pessoas eram ensinadas, né? Antigamente a gente orava e era ensinado a ter duas coisas: batizar nas águas e buscar o batismo do Espírito Santo. Então não é por mérito, não é? Mas deve ser buscado. Também não é porque não é por mérito que eu não vou buscar. Não é por mérito, mas deve ser buscado. Tá bom? É o Espírito Santo de Deus. Talvez você queira perguntar por que eu preciso. Como eu falei, é uma necessidade, tá certo? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Veja que Pedro, antes de ser batizado do Espírito Santo, ele nega Jesus. Depois ele prega um sermão, chama os judeus, chama aqueles que mataram Jesus de assassinos, na autoridade, na ousadia, e Jesus salva num só sermão mais de 3.000 pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo é investimento de poder, ali é dunamis, ali é autoridade, para nós falarmos com ousadia a palavra de Deus, pregar o Evangelho. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações ou qualificações divinas concedidas pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para a realização de sua obra. É Deus operando por intermédio dos homens. Não devemos desprezar os presentes espirituais de Deus à igreja. Tá? Eu falei que são atributos da graça e são presentes. Tá? Os dons espirituais são presentes de Deus à igreja. Tá? Ele coloca aqui que tem uma lista, tem a intenção de ser exaustiva. Tá? Há uma lista de 9 dons em 1 Coríntios. Ali estão representados, não é? Os dons que o Espírito dá, tá bom? E é muito interessante estudar isso aqui de dons, por isso que eu falei que pena que não dá para a gente estudar aqui dentro dessa lição o que são esses 9 dons ali. Por exemplo, estão listados por categorias, né? Os dons de saber, os dons que manifestam o poder de Deus,
os dons que manifestam a mensagem de Deus. E o que é importante é entender que todos os dons têm como finalidade promover a edificação da igreja e a divulgação do evangelho com poder e autoridade. Tá? Esse é o objetivo dos dons espirituais. Atos 8:4. Entre mentes, os que foram espertos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, os dons espirituais vêm como manifestações poderosas de Deus em meio à pregação ousada e fervorosa da palavra de Deus, com a intenção, a finalidade de atrair as pessoas para a pregação do evangelho. Nós vamos falar sobre a ostentação de dons espirituais, não negativo. A manifestação do poder de Deus é para atrair as pessoas para ouvirem a mensagem do evangelho e também para a edificação da igreja. Tá bom? Esse é o propósito, o objetivo dos dons espirituais. Não são alcançados por méritos e também não devem ser usados como ostentação de espiritualidade, até porque não é meritório. E que fique bem claro que são presentes. As pessoas têm dificuldade às vezes de entender. Fulano tem uma vida errada, uma vida bagunçada, e Deus usa ele. Como pode isso? Porque dom espiritual não é fruto. Fruto, nós vamos já falar, é uma outra coisa. Dom espiritual não é meritório, é presente. E por que Deus dá? Ora, todos nós somos falhos, todos nós erramos. Né? Cabe a nós olharmos essa misericórdia de Deus, que mesmo falhando Ele nos presenteia, Ele nos abraça. Então cabe a nós mudarmos o nosso comportamento. Agora, Jesus já deixou claro em Mateus 7, que naquele dia muitos vão chegar dizendo, profetizei, dom, expulsei demônios, falei em línguas, dom. E o que é que ele vai dizer? Nunca lhe conheci. São pessoas que desprezam os presentes que Deus lhes dá. O fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Todo cristão, quer seja criança, adolescente, jovem ou idoso, deve buscar viver uma vida frutífera diante de Deus e dos homens. Pois, segundo Jesus, uma árvore é conhecida pela qualidade dos frutos que produz. Se a árvore for boa, seu fruto será bom. Se a árvore for má, seu fruto será mau. Tais frutos devem se manifestar não apenas na igreja, onde nos reunimos para cultuar, mas eles devem ser evidenciados nas escolas, no namoro, nas amizades, nas redes sociais, no relacionamento com os pais. Tá? Então, Jesus vai falar lá em João 15, vós sois os ramos, eu sou a videira, todo ramo em mim que não dá fruto, corta, mas aquele que dá fruto, poda para que dê mais fruto ainda, sem mim nada podeis fazer. Os ramos somos nós. Para a gente produzir bons frutos, somos estar ligados em Cristo. Falando aqui de fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo em nós, ou a manifestação do caráter de Cristo em nós. Eu tenho um filho, e é interessante como eu noto isso com meu filho e com a minha filha. Eu noto a minha filha, sem perceber, naturalmente, falando comigo de uma maneira muito parecida com a mãe, certo? Porque nós vamos convivendo. Quanto mais você convive, mais você se parece com a pessoa. Então, veja, o que é o fruto do Espírito? O homem foi criado por Deus e o pecado manchou a imagem e semelhança. O fruto do Espírito é voltarmos a produzir essa imagem e semelhança, o caráter de Deus em nós, que é um caráter santo. Por isso, novamente, temos que estudar o fruto do Espírito, né? A Bíblia diz aqui, ó, em Gálatas, capítulo 5, e aí que eu estou te falando, como não dá para explicar tudo, você pode levar para a sala de aula cartaz e escrever lá, amor, o que é o amor, referências bíblicas, longanimidade, o que é paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. O que são estas
esses atributos aqui, é o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. E quando produzimos o fruto do Espírito, então a nossa vida fica equilibrada. Não damos tanto valor aos dons, ou o máximo de valor aos dons. Ignoramos o fruto do Espírito, e também não podemos ignorar o fruto do Espírito e supervalorizarmos o fruto do Espírito, ignorarmos os dons espirituais. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida equilibrada. E ser cheio do Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito. Se produzirmos fruto, isso também é sinal de quê? De vida saudável. O dom nós recebemos sem qualquer busca ou sem qualquer mérito, tá? Não é meritório. E quando você recebe o dom, o falar em línguas, a profecia, a revelação, palavra de saber, tudo isso, operar maravilhas, quando você recebe o dom, você não precisa melhorar o dom, trabalhar o dom, não, porque ele é um presente, já vem pronto. Recebeu, irmão? Está recebido. Agora, o fruto envolve muito de nós. Por quê? Porque o fruto envolve a nossa vontade, o fruto envolve renúncia, o fruto envolve pegar a nossa natureza, o nosso eu, e renunciar para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Então, fruto fala de cultivo, fala de poda, fala de regar, fala de esperar o tempo, fala de produção. Isso leva tempo, isso dá trabalho, isto exige muito de nosso esforço para produzirmos. Então a gente precisa saber o que é o fruto do Espírito, o que ele representa, a sua relevância, para trabalharmos dia a dia nessa produção, para que cada uma destas atribuições do fruto do Espírito se manifestem no nosso dia a dia, em todos os ambientes, porque quem é cheio de Deus é cheio em todo lugar. Não dá para ser cheio de Deus na escola, não ser cheio de Deus em casa. Tem que ser cheio de Deus em todos os lugares. Então, nós precisamos produzir fruto. Fala de crescimento, fala de mudança, fala de saúde e de maturidade espiritual. E por último, ele fala aqui da espiritualidade fervorosa. Muitas pessoas, de modo equivocado, teimam em querer fazer dos dons espirituais uma espécie de apoteose espiritual. Esses erroneamente querem chamar a atenção para si. Também existem aqueles que tentam ignorar completamente o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. É necessário entendermos que o caminho correto a ser seguido não é nem supervalorizar os dons, nem tampouco ignorá-los. Precisamos usá-los para a glória de Deus. Pois uma espiritualidade fervorosa não está à procura de reconhecimento, aplauso, fama, exibição, pessoal, algo parecido. Ao contrário, está em busca de um lugar secreto para orar e desenvolver um relacionamento. Então veja, novamente eu vou citar aqui a frase. Não deve haver transtorno coletivo para manifestação individual. Tá? Então, quando Deus nos usa por meio dos dons espirituais, Ele nos usa para a edificação. Ou seja, os dons são dados para serviço, não para ser visto. O que temos visto é a ostentação de dons. Deus me usa para curar. Então eu já vou para a televisão, já monto uma igreja, já faço lá entendeu? Uns negocinhos lá, uns paninhos, umas toalhinhas, uns copos d'água ungido, entendeu? Para benefício próprio, negativo. Dom espiritual não é para isso. Dom espiritual não é para eu sair no meio da igreja, falando em línguas estranhas, atrapalhando o ensinamento do culto. Dons espirituais não é para o momento da palavra. Eu já vi pessoas se levantarem para profetizar enquanto o pastor está pregando, está errado. Porque nós entendemos que a Bíblia é a autoridade máxima no culto. Eu usaria aqui um exemplo que não tem nada a ver com a igreja, ok? No campo de futebol. Quem é a autoridade máxima dentro do campo? O juiz. Se estiver chovendo, se cair neve, como onde cai neve, se der uma briga generalizada, quem autoriza terminar o jogo, adiar o jogo, ou a polícia entrar dentro das 4 linhas? Só o juiz. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima. A Bíblia é a autoridade máxima. E a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu preciso entender
que biblicamente eu não posso usar o dom para me aparecer, para ostentar, e muito menos para chamar a atenção do culto para mim, porque o culto é para Deus. Então temos que tomar cuidado aí com pessoas que se acham o profeta da atualidade, que só Deus usa só ele, só fala na boca dele, e aonde ele chega ele tem que profetizar. Calma, esteja sujeito à palavra de Deus, e nós temos que fazer com ordem e decência. Paulo não diz que não se deve falar em línguas, mas ele diz que o culto tem que ter uma ordem. Ok? Então não adianta eu vir aqui e ficar aqui dando uma de espiritual, falando em línguas estranhas, meia hora, 40 minutos. O que os irmãos vão entender? Nada. Ontem eu estava pregando no culto ao ar livre. Eu senti muita graça de Deus. Deus me deu muita graça ontem. Eu estava muito cansado. Era a quarta ministração no dia. E quem me conhece sabe que eu me desgasto mesmo. A minha voz ainda está horrível, né? Mas eu dormi um pouco e melhorou. Mas mesmo com aquela graça, quando eu não conseguia controlar, eu admito isso, e eu ia falar em língua estranha, eu não conseguia controlar o falar, mas eu consigo controlar o meu braço, então eu tirava o microfone da boca. Pronto. Por quê? Porque a pessoa que está passando, para ela, vale muito mais um Jesus eu te amo do que uma frase em línguas estranhas. Ela não vai entender nada. É isso que Paulo quer que a igreja entenda. Você está num culto, a igreja é tomada pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas, é um momento maravilhoso, amém. Mas se eu quero falar e sinto que vou falar, eu não preciso gritar, eu não preciso atrapalhar o culto, eu posso falar entre eu e Deus. Por quê? Porque quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo, se o fizer com entendimento, senão nem a mim mesmo eu não edifico, certo? E se eu falar em línguas perto do meu irmão, eu não edifico a vida dele. Mas se eu falar glória a Deus, se eu falar aleluia, fala mesmo Deus, ele vai entender e ele será edificado. Se houver uma pessoa incrédula do meu lado, ele vai entender e vai ser edificado. Então, essas coisas em relação a dons espirituais que a gente precisa analisar o que a Bíblia diz. Às vezes a gente foi até ensinado errado. Olhar o que a Bíblia diz e deixar Deus usar a nossa vida sem achar que porque Deus nos deu um dom, nós somos os melhores. Não, dom não é dado para ostentar, dom é dado para servir. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus abençoe sua vida, valeu, um abraço.